Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, principalmente os daqui de Brasília, até porque nós viemos aqui fazer aqui a revisão, olha só, para o TJDFT, o nosso projeto A Vaga é Minha, a Vaga é Tua, a Vaga é Nossa, a Vaga é de quem estudar mais, beleza? Sou o professor Elias Santana, para quem não me conhece, um grande prazer estar aqui com vocês nessa noite de hoje, ao vivo, para falarmos um pouco do concurso TJDFT, que será aplicado pela Banca CESP. Temos aí cargos para analista, cargos para técnico, e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão em casa têm um interesse muito grande neste concurso e por isso estão aqui comigo hoje, tudo bem? Você não pode esquecer, olha aqui, ó, vem aqui comigo, eu gostei, câmera 2, olha aqui, ó. Pessoal, você não pode esquecer do seguinte, que para quem vai fazer o TJDFT, uma preparação antecipada é fundamental. Eu sei que já havia pessoas que estavam estudando com uma certa antecedência, mas nós temos também aquelas pessoas que começaram a estudar só agora. Meus amigos, estudem com afinco, estudem com muita dedicação, pois, com certeza, a vaga será daqueles que estiverem mais preparados. Você não pode esquecer, pessoal, daquilo que é garantido no teu concurso. Você sabe que pelo menos 10 questões de língua portuguesa estarão lá, na prova, certeza. Além disso, é certo que haverá uma redação discursiva. E se você, candidato, não começou ainda a treinar a escritura de textos, você está dando mole, beleza? Até porque você sabe que a redação vale 40 pontos, vale muita coisa. E na hora que você estiver fazendo a prova do concurso público, é preciso estar treinado. Redação não é talento, não é aptidão, é treino, é técnica, é trabalho, tudo bem? Então é importante que você consiga fazer isso para que você tenha um bom resultado, beleza? Meus amigos, eu vou comentar com vocês aqui algumas questões da Banca CESP, questões todas retiradas do ano de 2015, para que a gente possa ter uma perspectiva do que a banca vai cobrar, tudo bem? Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês, vem aqui comigo, por favor, na tela. Nós teremos aqui, ó, joga na tela, olha só, nós teremos aqui ó, um desconto hoje disponível, 25% off, como diria aqui a galera do Gran Cursos, 25% off nos cursos para o TJDFT, 25 até sexta-feira. Para você ter direito a esse desconto, você precisa digitar um código na hora de fazer a compra. Um código. O código é esse daqui, ó. Vou te contar. Projeto TJDFT Projeto TJDFT 25. Esse é o código promocional para que você tenha acesso. Esse cupom vale até sexta-feira às 23h59, horário de Brasília. Esse aqui é o nosso comercial, é aquilo que você pode ter aí de desconto oferecido por meio deste aulão. E eu fiz um combinado, eu fiz um desafio para a galera nas redes sociais. Foi o desafio do seguinte: as nossas transmissões aqui no Gran Curso Online ao vivo, elas têm sempre dado uma quantidade significativa, satisfatória de pessoas assistindo. Graças a Deus, estamos sempre obtendo sucesso. Agora, eu propus um desafio. Se nós alcançarmos hoje, o Elton está ali fora, o Elton que emagreceu 10 quilos, cara, o cara agora tá todo esbelto, é o nosso diretor aqui. O Elton, ele está lá de olho. Se a transmissão alcançar 1.000 pessoas ao vivo, se alcançar 1.000 pessoas, nós lançaremos um novo cupom de desconto, válido de hoje para amanhã, um novo cupom de desconto com desconto maior. Mas para isso é necessário que tenha mais de 1.000 pessoas assistindo. Eu acredito que lá já deve estar, pelo menos metade disso já deve estar assistindo. Se alcançarmos 1.000 pessoas no INSS, eu consegui alcançar aqui 2.000 e poucas pessoas. Então, se nós alcançarmos 1.000 pessoas aqui, 1.000 pessoas assistindo ao vivo, nós lançaremos um cupom de desconto especial. Então compartilha, chama um amigo, chama a mãe, conecta a gente pra caramba aí, que aí nós vamos lançar esse cupom de desconto especial. Tudo bem? Vamos então à tela, vamos parar de lenga-lenga, vamos aqui falar de questões. Olha a primeira que eu coloquei. A palavra indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Pessoal, deixa eu te contar uma coisa. O CESP não é uma banca que gosta, que explora a parte da teoria. Quando eu falo teoria é o seguinte: o CESP não vai te fazer perguntas do tipo regra. Ele não vai querer que você decore regra. O CESP é uma banca que preza o raciocínio. Ela quer que você entenda o porquê dos acentos, o porquê da concorrência,
concordância, o porquê das vírgulas, você precisa entender. Então, por isso, você precisa saber jogar com a estrutura da banca, de maneira que você consiga responder as questões com maior exatidão e muitas vezes sem dominar o conteúdo por completo. Por exemplo, ele fala para você isso aqui, ó. A palavra indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Seu primeiro passo é fazer a separação silábica da palavra. Olha só, indivíduos. Se eu separo precárias, precárias. Perceba que as duas palavras têm como sílaba tônica a segunda, melhor dizendo, a penúltima. E neste caso nós falamos que são duas palavras que são na língua portuguesa paroxítonas. Paroxítonas. Tudo bem? Existem 3 regras de acentuação gráfica que você sempre precisa dominar. 3. A primeira delas é a de que toda proparoxítona é acentuada. Toda proparoxítona é acentuada. Exemplo, se eu pego uma palavra como lâmpada. A palavra lâmpada, quando separada na divisão silábica da palavra lâmpada, nós temos isso aqui, ó, lâmpada. A sílaba tônica é a antepenúltima. Por ser a antepenúltima, nós chamamos de proparoxítona. E todas são acentuadas. Essa é a regra que todo mundo sabe desde que nasceu. Regra 2. Acentuam-se as oxítonas terminadas em a, e, o, em. Por exemplo, se eu pego uma palavra como macapá. Por que macapá tem acento, professor? Porque se eu separo silabicamente a palavra macapá, macapá, a sílaba tônica é a última, terminada em a, então é acentuada, uma oxítona. E a última regra que você precisa conhecer, regra 3, é de que acentuam-se... Não, perdão. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em a, e, o, em. Por exemplo, se eu pego uma palavra como a palavra parede, a palavra parede, se eu separo silabicamente, eu obtenho parede. A sílaba tônica de parede é a penúltima, mas como parede é terminada em E, não é acentuada. Se eu pego uma palavra como responsável é acentuada. Por quê? Na separação silábica de responsável, responsável. A sílaba tônica é a penúltima, só que é terminada em qualquer coisa, diferente de a, e, o e em. Ou seja, se eu pego uma palavra paroxítona e essa palavra paroxítona for terminada em algo diferente de a, e, o e em, ela é acentuada, como é o caso de responsável, é o caso de caráter, é o caso de hífen. Olhando a tela, olha o que nós temos, indivíduos e precárias. Você vai dizer para mim assim, professor, mas indivíduos é terminado em O, precárias é terminado em A. Não. Meus amigos, indivíduos é terminado com isso aqui, ó. U e O. Precárias é terminada com I, A. Isso aqui é o que nós chamamos na língua portuguesa de ditongo. Ela não é terminada em O. Ela é terminada em ditongo. Precárias não é terminada em E, é terminada em ditongo. Tudo bem? Então, dessa maneira... e o S, professor? O S é só o morfema marcador de plural, né? Porque eu poderia falar indivíduo, indivíduos. Precária,
precárias. Então essa ele só serve para marcar o plural. Dessa maneira, meus amigos, olha o que eu tenho. As palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Uai, são paroxítonas que não se encerraram em a, e, o e em. Ou seja, são justificativas gramaticais iguais. Então o item é, as palavras recebem acento com justificativas diferentes? Errado. São justificativas iguais. Eu peço, meus amigos, que você que vai fazer uma prova do CESP tenha muita atenção com essas que são terminadas em ditongo. Por quê? Porque elas são muito cobradas em prova. Elas são amplamente cobradas em prova e confundem os candidatos. Então, por isso que eu estou chamando sua atenção para esses casos. Tudo bem? Eu vou vir com você aqui, vem aqui comigo, por favor, numa tela branca, porque o cara vai te perguntar assim, ó, as palavras saúde e bíceps são acentuadas pela mesma regra. Pessoal, vejamos comigo, bíceps e saúde. Separem bíceps. Bíceps. Eu não é, pelo amor de Deus, parou. Não vai pensar que bíceps é uma palavra proparoxítona. Porque a pessoa vai, bíceps. Não é sílaba, beleza? Pessoal, esse PS não caracteriza sílaba. Na língua portuguesa, para ser uma sílaba, é necessário que se tenha vogal, beleza? É necessário que se tenha vogal. É uma palavra paroxítona, tá? E olha só, uma paroxítona que terminou em coisas diferentes de a, e, o e em. Por isso que eu vou dizer para você que bíceps é acentuado pelo motivo da regra 3, beleza? Que eu coloquei para você na página anterior. Agora, se eu separo saúde, ó, sa-u-d. É paroxítona? É, mas é terminada em ei. Perceba que não é ditongo. Então você pode dizer para mim que a justificativa de acentuação da palavra saúde é qualquer justificativa. Só não pode ser a regra 3. Portanto, você pode falar que são justificativas diferentes. Justificativas diferentes. Ficou tudo torto. Tudo torto. Se o cara virar para você e perguntar se as palavras país e pajé são acentuadas pela mesma regra. Ao separarmos a palavra país, vemos que a sílaba tônica é a última. Ao separar a palavra pajé, vemos que a sílaba tônica também é a última. Todavia, pajé é uma oxítona terminada em é. Como termina em é, se aplica a regra 2. País é uma palavra acentuada, mas lembra que a regra das oxítonas, regra 2, dizia que acentuam-se as oxítonas terminadas em a, e, o e em. O que não é o caso aqui, ou seja, é uma regra diferente da regra 2. Então, de novo, elas possuem a mesma justificativa? Não, são justificativas diferentes. Se o cara te pergunta, professor, e por que saúde, por que país são acentuadas? Olha o que nós temos aqui, ó. Se eu pego a palavra saúde, eu tenho duas vogais juntas que na separação silábica se separam. O nome disso na língua portuguesa é hiato, beleza? Quando a segunda vogal do hiato é a vogal I ou a vogal U, ela recebe acento. Veja que país, duas vogais juntas que na separação silábica de novo se separaram. O nome disso é hiato. Quando no hiato, o nome disso, hiato. Quando no hiato, a segunda vogal do hiato é a vogal U ou a vogal I, ela deve ser acentuada. Mas perceba comigo, meu amigo, que muitas vezes você não vai precisar saber a regra do hiato. Só precisa comparar as palavras. Lembra que eu te falei que a questão era raciocinar? Se o cara virar para você e falar assim, ó, as palavras chapéu e cipó são acentuadas pela mesma regra. Ao separar a palavra chapéu, chapéu. Ao separar cipó, cipó. Veja que no caso de cipó, aplica-se a regra 2, oxítona terminada em O. Agora, no caso de chapéu, não se aplica a regra 2. Você sabe que chapéu é acentuado, só não pela regra 2. Ou seja, novamente, você está com justificativas diferentes.
beleza? O que já seria o suficiente para você responder o item. Por que acentua-se chapéu? Ora, você já ouviu algum dia na sua vida que quando você tem os ditongos abertos el, ei e oi em posição oxítona, como é o caso de chapéu, céu, é o caso de pastéis, é o caso de corrói, você tem essas palavras terminadas em el, ei e oi, elas devem ser acentuadas, tudo bem? É uma regra distinta? É, mas lembrando que na hora da prova pode ser que você não consiga se lembrar das 8 regras de acentuação existentes. Então, com as 3 básicas e a separação silábica, o poder de comparação, você conseguirá resolver essas questões. Tudo bem? Vou te explicar aqui por que eu comecei com a acentuação gráfica esta aula. Porque a acentuação gráfica é um tipo de assunto que o CESP cobra de vez em quando. Não é um assunto tão fora da realidade do CESP, o CESP gosta de acentuação gráfica. Entretanto, eu te falo uma coisa. Acentuação gráfica é um item que você tem obrigação de acertar. Porque se você não acerta um item... Eu falo para todo candidato o seguinte, você precisa acertar sempre os itens, se você quiser ficar bem no concurso. Os itens que são muito fáceis e os itens que são muito difíceis. Por quê? Os medianos é onde as pessoas vão acertar e errar. Os itens muito fáceis... Tenha certeza, se você, candidato, errar um item muito fácil, a tua concorrência inteira vai acertar. Dessa maneira, você está ficando para trás na disputa do concurso. Um item muito fácil, você, se errar, saiba que os outros estão passando na sua frente. E a acentuação gráfica faz parte dos assuntos muito fáceis. De maneira semelhante, são os mais difíceis. Itens mais difíceis você tem a obrigação de acertar. Por quê? Porque são com os itens difíceis que você passa na frente da sua concorrência. Lembra que os itens difíceis são difíceis para todo mundo. Boa parte vai errar, você vai acertar e passa na frente. Então faça um belo mapeamento dos assuntos mais cobrados na prova CESP. Quer anotar aí? Quer anotar aí? Eu sugiro que você anote para que você tenha noção disso. Assunto certo na tua prova. Primeiro, saiba que vai ter uma questão de análise de textos. Então, por isso, é importante que você sempre pratique. Toda semana, faça uma questão de análise de textos do CESP, a fim de que você entenda como essa banca cobra a parte de compreensão, inferência, assunto certo. Segundo tipo de assunto que nunca foge da banca CESP são as questões que envolvem crase. Tudo de crase tem de estudar. O CESP cobrou em praticamente todas as provas deste ano. Crase, tudo bem? Terceiro assunto, concordância verbal. A nominal não é tão a praia do CESP, mas a concordância verbal cai demais, que é a relação entre sujeito e verbo que nós vamos comentar daqui a pouco. Concordância verbal, assunto certo. Qual outro assunto que é certo na banca CESP? Você precisa estar atento a ele. É quarto, a parte que envolve a questão do que. Entre o que e o se, partícula se e o que, eu te falo que o que é preferido pelo CESP. O CESP prefere o que? O se gosta? Gosta, mas o que gosta bem mais. Então, estude as funções do que? Pronome relativo, conjunção integrante, sempre cai em prova. O CESP também gosta muito de pontuação da língua portuguesa, principalmente a pontuação de período simples e a pontuação que envolve as orações adjetivas. Então, este assunto está na ponta da tua língua, porque pontuação não envolve respiração, pontuação envolve análise sintática. Tudo bem? Dessa maneira eu estou falando para você os assuntos que o CESP mais cobra. E mais, o CESP gosta muito dos conectivos da língua portuguesa. É outro assunto muito frequente. Tome nota de tudo, tenha anotado. Se você não pegou tudo, volta o vídeo um pouquinho. Você pode voltar aí, você vai acompanhar tudo que eu disse. Assuntos mais cobrados na banca CESP. Também quero ressaltar o seguinte, se você tiver qualquer dúvida ao longo do aulão, basta que você envie pra gente aí no bate-papo do YouTube. Ah, professor, eu tô com dúvida no assunto tal. Professor, eu tô com dúvida nessa questão que você acabou de fazer. Manda a pergunta pra gente no bate-papo. Essa pergunta vai ser passada aqui pra mim, o Eltão lá fora, o Eltão que perdeu 10 quilos, está lá fora, ele vai passar pra gente essas dúvidas, tá? Voltemos então à tela. Olha só a questão aqui. Vamos aí, ó. Próxima questão. A forma verbal são está no plural porque concorda com esses indivíduos. Meus amigos, o assunto agora é concordância verbal da língua portuguesa. Meus amigos, olha o que nós temos. Quando falamos em língua portuguesa, nós temos a chamada ordem direta da oração. A ordem direta do português é aquela ordem: sujeito, verbo, complemento. Nós temos na língua portuguesa uma relação entre sujeito e verbo, e nós temos outra relação, uma relação entre sujeito
e verbo. E nós temos outra relação que ocorre entre o verbo e o complemento. Entre sujeito e verbo e entre verbo e complemento. Entre sujeito e verbo, meus amigos, ocorre uma relação que chamamos de concordância verbal. Concordância verbal. Já entre verbo e complemento, ocorre uma relação de regência ou ligação. Regência ou ligação. Quando ele fala para você, numa questão que a forma verbal são está no plural para concordar com esses indivíduos, ele fala da relação entre sujeito e verbo. Tudo bem? A concordância, pessoal, como é que eu faço, professor, para identificar o sujeito? A identificação do sujeito basta que você pergunte ao verbo. Pergunte quem, ou então pergunta o que. Essas duas perguntas vão te revelar quem é o sujeito. Olha o texto. Os condenados no Brasil são originários, na maioria das vezes, das classes sociais menos favorecidas da sociedade. Esses indivíduos, desde a mais tenra infância, são pressionados e oprimidos. Olha aqui o verbo são, gente. Segundo seu texto, quem é que são pressionados e quem é que são oprimidos? Esses indivíduos. E esse aqui é o sujeito da minha sentença. Tudo bem? Ele fala na questão seguinte, que a forma verbal são está no plural porque concorda com esses indivíduos. Esses indivíduos é o sujeito? Sim. Então a concordância está certa e o item está certo. Eu sempre peço aos meus alunos que tomem muito cuidado com esse tipo de questão. Por quê? Porque o CESP adora fazer pegadinha com esse papo. Olha o que o CESP gosta de fazer. Ele gosta de fazer isso aqui, ó. A forma verbal são está no plural porque concorda com esses indivíduos. Aí ele completa o texto assim, ó. Esses indivíduos que exerce a função de núcleo do sujeito. Se ele afirmar que esses indivíduos exercem a função de núcleo do sujeito, o item passa a ser errado. Beleza? Aqui o item ficou certo, por quê? Porque ele considerou meramente o sujeito. Esses indivíduos é o sujeito da sentença? Sim. Nós falamos por hábito que o verbo concorda com o sujeito? Sim. Se eu for olhar no cerne da gramática, lá na parte mais vernacular, vai estar dito o seguinte, que o verbo ele concorda gramaticalmente com o núcleo do sujeito. Só que núcleo do sujeito nunca pode ser uma expressão. O núcleo do sujeito é sempre uma palavra ou palavras isoladas. Por exemplo, quando ele fala que esses indivíduos, desde a mais tenra infância, são pressionados, o núcleo desse meu sujeito tá aqui, ó, vou pegar aqui, ó, e vou marcar para você. Este aqui, ó, é o núcleo do sujeito. Então você só pode falar em núcleo do sujeito se ele falar em palavras isoladas. Este é o núcleo. Então você vai tomar muito cuidado para mim, cara. O CESP adora esse tipo de brincadeira. Adora esse tipo de brincadeira. Adora fazer o jogo entre sujeito e núcleo do sujeito. Faça sempre a leitura atenta até o final do item. Veja se ele está falando em sujeito ou núcleo do sujeito. Se ele falar em sujeito, pode ser a expressão. Se ele falar núcleo do sujeito, palavra ou palavras isoladas. Tudo bem? Perfeito? Voltemos à tela então. Olha só. O emprego da forma verbal são na terceira pessoa do plural, ou seja, se falou do verbo e falou que ele está empregado na terceira pessoa do plural, você já sabe que o assunto é esse aqui, ó, justifica-se pela concordância com os núcleos do sujeito da oração. Tá vendo que ele falou dos núcleos? E ele fala que os núcleos são as palavras originalidade e capacidade. Mas tá vendo que quando ele fala originalidade e capacidade, ele está te dando duas palavras isoladas? Se são duas palavras isoladas, meus amigos, não é problema. Eu posso ter um sujeito composto, e o sujeito é composto justamente porque ele apresenta mais de um núcleo. Se ele tivesse falado uma expressão, se ele tivesse falado assim, ó, o núcleo do sujeito, a originalidade, já deu errado, porque o artigo não integra o núcleo. Para ser núcleo do sujeito, precisam ser os substantivos. Vamos voltar então. Ele fala o seguinte: a originalidade e a capacidade de enxergar o mundo sob diferentes perspectivas são, sem dúvida,
características dos maiores pensadores. Meus amigos, na hora que ele faz aqui essa proposta, ele fala assim, ó, a originalidade e a capacidade de enxergar o mundo sob diferentes perspectivas são, olha o verbo são, busca o sujeito. Quem é que são, sem dúvida, características dos maiores pensadores? A originalidade e a capacidade de enxergar o mundo sob diferentes perspectivas. Esse aqui todo é o seu sujeito. Como é que eu faço para saber quem é o núcleo do sujeito? Núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito, quando a gente fala em sujeitos nominais, não sujeitos oracionais, sempre são os substantivos. Pode ser o substantivo ou podem ser os substantivos sem preposição. Por exemplo, vamos olhar ali, ó. Ele fala assim, ó, a originalidade e a capacidade. Quais são os núcleos desse meu sujeito? O primeiro núcleo que eu tenho é a palavra originalidade. Este é o meu primeiro núcleo do sujeito. O segundo núcleo é a palavra capacidade. Capacidade. Aí você vai olhar para mim e falar, professor, e esse substantivo mundo? Não é núcleo do sujeito, não? Porque ele também é um substantivo e está sem preposição. Mas eu quero que você veja assim, ó, é a originalidade e a capacidade. Mas é uma capacidade qualquer? Não, é a capacidade de enxergar o mundo sob diferentes perspectivas. Perceba que esse trecho entre colchetes, ele caracteriza a capacidade, ou seja, ele está subordinado à capacidade, está subordinado ao núcleo. E veja que essa expressão subordinada ao núcleo, ela apresenta um verbo, que é o verbo enxergar. E quem enxerga, enxerga algo. Enxerga o mundo que exerce a função, o mundo que exerce a função de objeto direto. Por isso que o mundo não é núcleo do sujeito. Porque o núcleo do sujeito são substantivos sem preposição, claro. Mas aqui eu tenho uma expressão subordinada. Veja que ele fala capacidade, capacidade de algo. E está se referindo ao substantivo capacidade. Então o meu sujeito ele apresenta dois núcleos, originalidade e capacidade. E o meu item está certo. Tudo bem? O item está certo. Tudo bem? Lembrando-se, meus amigos, estamos falando aí de concordância. Enquanto você toma nota disso aí, lembre-se da nossa Promotions, que é projeto, vou colocar aqui embaixo, o cupom de desconto, projeto TJDFT 25, tá? Isso aqui é para você ter 25% de desconto em todos os cursos aqui do Gran Cursos Online. Basta você colocar esse desconto, esse cupom de desconto, 25%, tá? Lembrando que se nós alcançarmos 1000 pessoas conectadas, é uma meta árdua, mas pode ser que a gente consiga, esse cupom de desconto ele aumenta a quantidade, tá? Se nós alcançarmos 1000 pessoas. Meus amigos, é válido lembrar também o seguinte, para todo mundo que está assistindo, as inscrições do TJDFT, elas vão até domingo. Se você não fez ainda a sua inscrição, cara, você tá dando mole. Já era para você ter feito a sua inscrição. Se você não fez, cara, acabou a transmissão, vai lá no site do CESP e faz essa inscrição logo. Você não vai ficar estudando, tem gente aí, cara, isso aí aconteceu uma vez no concurso da Polícia Federal. Eu fiquei muito chateado pelo aluno, porque de fato é uma situação muito complicada. O cara estava no cursinho da Polícia Federal, estudando conosco, estudando, se dedicando, perdeu o prazo da inscrição. Olha que lambança. Então, por isso eu peço que você, se você não se inscreveu, que você se inscreva, não faça essa bobagem. Lembrando, está aí disponível para você no canto o nosso chat. Se você tiver dúvida, manda para cá, o Elias responde, beleza? Projeto TJDFT 2015 está aqui, ó, descontão, 25%. O Gabriel enlouqueceu, o GG enlouqueceu. Olha lá, no trecho. Exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços. O sujeito da forma verbal exigiram é indeterminado. Meus amigos, você tem duas opções de pensar o sujeito indeterminado. Ou você decora as formas do sujeito indeterminado, ou você entende o sujeito indeterminado. Eu vou te contar uma coisa, se você decorar, você tem chance de errar, beleza? Então, por isso, eu tô te falando que, na verdade, você não tem duas opções.
Você tem uma, beleza? Uma. Entendeu o sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado, meus amigos? É o sujeito que não é previsível, beleza? É o sujeito que não é previsível. Meus amigos, vejamos lá o que ele tem no texto. A universitária Amanda, de 20 anos de idade, é a primeira negra eleita Miss DF. A modelo, que representou o núcleo bandeirante, quase desistiu do mundo da moda, pois exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços. Coitadinha da Amanda. Isso não se faz. Veja só comigo, pessoal. Tá vendo esse verbo aqui, ó? A universitária Amanda, de 20 anos de idade, é a primeira negra eleita Miss DF. Quem é a primeira negra eleita Miss DF? A universitária Amanda. Ou seja, esse aqui é o sujeito. Tá vendo que esse sujeito tá aqui? Ele é um sujeito simples. Simples. Porque ele é previsível. Tudo bem? A modelo que representou o núcleo bandeirante quase desistiu no mundo da moda. Quem é que quase desistiu? A modelo. Olha aqui, ó. Sujeito, simples, identificável, previsível. A modelo que representou o núcleo bandeirante quase desistiu do mundo da moda, pois exigiram que ela alisasse o cabelo. Pessoal, pois exigiram que ela alisasse o cabelo. Quem exigiu que ela alisasse o cabelo? Eles. Eles exigiram que ela alisasse o cabelo. E a pergunta que eu te faço, no texto, quem são eles? Quem são eles? Veja para mim, no texto não dá para saber quem é eles. Quem são eles? Melhor dizendo, no texto, quem são eles não é previsível. Então, esse sujeito é indeterminado? Sim, o item é certinho, beleza? O item é certinho. Agora, você precisa estar atento porque ver um verbo na terceira pessoa do plural não significa de maneira alguma ver um sujeito indeterminado. Não significa. Ver um verbo na terceira pessoa do plural não significa ser um sujeito indeterminado. Por quê? Olha só se tivesse o texto assim, ó. Se ele falasse assim, ó. A universitária Amanda, de 20 anos de idade, é a primeira negra eleita Miss DF. A modelo, que representou o núcleo bandeirante, quase desistiu do mundo da moda. Vou colocar bem aqui, ó, uma expressão inserida neste lugar. Se tivesse escrito assim, ó, quase desistiu do mundo da moda por insistência de seus agentes. Por insistência de seus agentes, pois exigiram que ela alisasse o cabelo. Imagine que o texto estivesse escrito assim, ó. A universitária Amanda, de 20 anos de idade, é a primeira negra eleita Miss DF. A modelo que representou o núcleo bandeirante quase desistiu do mundo da moda, pois exigiram que ela alisasse o cabelo. Pessoal, mas só que agora vai ficar assim, ó, quase desistiu do mundo da moda por insistência de seus agentes, pois exigiram que ela alisasse o cabelo. Agora eu te pergunto, quem é que são eles? Perceba que quando eu coloco esse trecho, quem é que são eles? Os agentes. Então agora eu tenho uma resposta. Os agentes. Se esse meu sujeito passa a ser identificável, se esse meu sujeito passa a ser determinável, lógico, ele deixa de ser um sujeito indeterminado. Ele vai passar a ser, na língua portuguesa, se eu tivesse esse trecho, ele vai passar a ser aquele sujeito que nós chamamos de sujeito elíptico, também conhecido como sujeito desinencial, aquele que um dia você chamou de sujeito oculto, beleza? Meus amigos, é preciso entender o texto, a tua banca gosta de raciocínio. Você só vai falar que o sujeito é indeterminado se de fato você não conseguir determinar. Caso você determine, igual por exemplo nesse trecho quando eu coloco por insistência de seus agentes, passa a ser identificável. E como é identificável, não posso mais falar que o sujeito é indeterminado. Ele passa a ser um sujeito elíptico ou desinencial. Legal? Perfeito? Voltemos, portanto, à tela. TJDFT, a vaga é minha, a vaga é tua, a vaga é de quem quiser, a vaga é de quem estudar com seriedade e com afinco. Opa, temos aqui uma pergunta. Olha aqui, ó. Denis Pereira. Dúvida da questão, professor, para não confundir o objeto direto com o sujeito.
Eu vou te mostrar já já, até porque isso vai ser muito importante para você conseguir distinguir o objeto direto com o sujeito, principalmente quando a gente fala agora de partícula C, beleza? Eu vou chegar lá, tá, Denis? Guarda para mim essa sua pergunta. Ana Luísa, mesmo se referisse ao núcleo do sujeito estaria certo, ela está falando lá daquela questão lá atrás, vou voltar. Olha lá, se ele estivesse colocando assim, ó, a forma verbal são está no plural porque concorda com esses indivíduos. Se tivesse falando que esses indivíduos é o núcleo do sujeito, o item está errado. O núcleo do sujeito é só o termo indivíduos, tudo bem? E por fim, olha lá, Michele Guimarães está fazendo uma pergunta. Por que o sujeito não é oculto? Ela está falando dessa questão aqui, ó, volta lá, essa questão. Por que não é oculto, Michele? Não é oculto porque eu consigo determinar. Olha aqui, ó, vou te mostrar. Vou botar aqui uma tela branca. Vou mostrar exemplos. Se eu digo assim, ó. Elegeram Dilma. Oh, beleza. Elegeram Dilma. Veja que nessa minha sentença, quando eu falo elegeram Dilma, quem foi que elegeram Dilma? Eles. Quem são eles? Alguém. Quem é esse alguém? Não sei. Então aqui eu falo que eu tenho um sujeito que é indeterminado. Indeterminado. Agora, se eu fizesse para você uma outra frase escrita assim, ó. Os petistas comemoravam elegeram Dilma. Qual a diferença, professor? Veja que agora eu tenho dois verbos. O primeiro verbo comemoravam, o segundo verbo elegeram. Quem comemoravam? Os petistas, sujeito simples. Quem é que elegeram Dilma? Eles. Eles. Beleza? Pessoal, agora na minha sentença, perceba que eu sei quem são eles. Eles remete a quem? Aos petistas. Então esse sujeito não pode mais ser indeterminado. Ele é chamado de sujeito elíptico, sujeito desinencial, aquele que um dia você chamou de sujeito oculto. Beleza? O sujeito indeterminado, ele é imprevisível. Imprevisível. Enquanto que o sujeito elíptico desinencial, este é previsível. Conseguiu entender agora a diferença entre um e outro? Um é imprevisível e o outro é previsível. Já vou aproveitar e falar que, olha, quando eu falo esse verbo elegeram, gente, eleger é verbo. Eu tenho a ação de eleger e aquela que foi eleita, quem foi eleita? Dilma, perceba que a ação de eleger recai sobre aquela que foi eleita. Por isso que eu chamo de verbo transitivo. Quem elege, elege alguém, elege Dilma, que é o objeto direto. O objeto direto, o Denis havia me perguntado, é o elemento sobre quem a ação verbal se recai. Primeiro, não estabelece relação de concordância. Perceba que o verbo elegeram está no plural. Mostra lá, Elton. Elton menos 10 quilos. Olha lá. Elegeram está no plural e Dilma está no singular. Então perceba que não há relação de concordância. E segundo, Dilma é eleita. Dilma recai sobre Dilma a ação de eleger. Tudo bem? Então respondi aí as duas perguntas que me foram feitas acerca desses assuntos. Vamos então dar continuidade. Olha só o que eu tenho. A forma verbal foram feitas concorda em gênero e número com o termo seguinte, 2.272 resenhas, que é o sujeito na oração em que se insere. Olha como está o texto. Após um ano de vigência da lei que regulamentou o projeto, dados coletados pelo Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, revelaram os hábitos de leitura nos presídios. Foram feitas 2.272 resenhas. Gente, a expressão foram feitas, ela é na língua portuguesa
aquilo que nós chamamos de locução verbal. Locução verbal que é marcada sempre pela presença de um verbo auxiliar mais um verbo principal, beleza? Pergunta para o verbo, para a locução, quem é que foram feitas ou o que foram feitas? Foram feitas 2.272 resenhas, que desempenha na sentença, vou puxar para cá, a função de sujeito do verbo. O núcleo desse meu sujeito é a palavra resenhas. Este aqui é o núcleo do sujeito. Veja só, ele fala que a concordância é feita tanto em gênero, bem como em número. Até porque, veja só, o núcleo está no plural. Plural aqui, plural aqui. Perfeito. Só que troca para mim 2.272 resenhas por 2.272 textos. Se eu colocasse textos, eu não poderia mais falar que foram feitas 2.272 textos. Precisaria ser 2.272 textos foram feitos. Perceba que aqui na frente, nessa minha locução verbal, é necessário que haja uma concordância aqui, ó, com a palavra textos. Uma concordância que é feita no plural, mas também é feita no masculino. E é por isso que ele fala que é uma concordância em gênero e em número. A forma verbal foram feitas concorda em gênero e número com o termo seguinte, 2.272 resenhas, que é o sujeito na oração em que se insere. O item é certo, beleza? O item é certo. Agora eu quero que você tome cuidado porque essa minha locução verbal foram feitas é uma locução verbal especial, principalmente para o CESP, porque é uma locução verbal que o verbo auxiliar é o verbo ser e o verbo principal está no particípio. Esse tipo de locução verbal na língua portuguesa forma para nós aquilo que chamamos de voz passiva, beleza? Voz passiva. Este assunto voz passiva cai muito em provas e eu estou te mostrando primeiro nesta questão para que na próxima você entenda melhor o assunto. Vamos à tela, olha lá o que está dito. A correção gramatical do período seria preservada ao se substituir implementou-se por foi implementada. Perceba que ele quer trocar implementou-se com a partícula se, elemento suspeito. Pessoal, quando você vê uma frase com a partícula se, sempre destaque a partícula se. Por quê? É suspeita. A partícula se, ela já mostra para você que sua análise gramatical não vai ser aquela tradicional frase vovó viu a uva. Exige de você agora uma análise gramatical um pouco mais detalhada, um pouco mais profunda, tudo bem? É o elemento suspeito. Sempre destaque a partícula se quando fosse haver, justamente porque ela torna a sua análise gramatical um pouco mais detalhada. Ela é tão suspeita quanto um flamenguista caminhando do outro lado da pista. Você normalmente o que faz? Troca de lado, vira o rosto, é perigoso, é um agente perigoso. Olha só o que você tem. Pessoal, assim, implementou-se a administração gerencial. Primeiro passo é você entender o que significa isso aqui, ó. Apassivar. O que significa apassivar uma frase? Eu falo para você isso aqui, ó. Meu irmão viu o filme. Se eu pego essa minha frase e coloco na voz passiva, o resultado que eu vou ter é esse daqui, ó. O filme foi visto pelo meu irmão. Se eu pego agora na língua portuguesa e tento fazer isso aqui, ó, o brasileiro precisa de emprego. Coloca para mim essa frase na voz passiva. O brasileiro precisa de emprego. Dá para ser de emprego é precisado pelo brasileiro? Não dá. Então perceba que essa frase ela não possui voz passiva.
ela não possui voz passiva. Nós carregamos uma impressão equivocada de que tudo na língua portuguesa vai para a voz passiva, o que não é verdade. O que não é verdade. Só algumas frases permitem a transposição para a voz passiva. E eu vou te mostrar o que é que exige numa frase para que ela consiga alcançar a voz passiva. Olha só, meu irmão viu o filme. Quem viu o filme? Quem viu? Meu irmão. Sujeito. Eu tenho a ação de ver e aquilo que foi visto, o filme. Então é verbo transitivo. Quem vê algo. Verbo transitivo direto, objeto direto. Por isso que me permitiu a transposição para a voz passiva. Tá vendo que o objeto direto aqui, tá aqui, ó, o filme. Olha que eu tenho uma locução verbal que eu te falei de voz passiva. Locução verbal. Quem é que foi visto pelo irmão? O filme. Esse agora é o seu sujeito paciente. Meus amigos, a condição de existência de uma voz passiva é a presença de um objeto direto. Até porque apassivar significa isso aqui, ó, vem cá. Transformar o objeto direto em sujeito paciente. Isso é o que significa apassivar na língua portuguesa. Quando eu falo em passar para a voz passiva, significa que eu vou transpor o objeto direto para a posição de sujeito paciente. E é por isso que não funciona na de baixo. Olha só, quem é que precisa de emprego? O brasileiro, sujeito. E quem precisa, precisa de algo. E esse aqui é meu objeto indireto. Como só dá para colocar na voz passiva se tiver objeto direto, então não dá para falar que eu tenho uma voz passiva. Só que você sabe que na língua portuguesa eu tenho duas maneiras de fazer voz passiva. Eu falo que eu tenho uma voz passiva chamada de voz passiva analítica e uma voz passiva chamada de voz passiva sintética. Em outras palavras, a voz passiva analítica é essa que apresenta a locução verbal, ser mais particípio. A voz passiva sintética é a que apresenta a partícula se. Vem cá comigo. O filme foi visto pelo meu irmão. Se eu quiser, eu posso escrever essa frase da seguinte maneira. Viu-se o filme. Viu-se o filme e meu irmão some da frase. Veja só que na minha análise gramatical agora, quem vê algo. Vê o quê? O filme. Que eu sei que você quer chamar de objeto direto, mas não vai chamar de objeto direto. Não por quê? Veja que eu te falei que eu estou transpondo a frase da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. O filme bem aqui é o sujeito paciente. Então aqui também vai ser o sujeito paciente. E é por isso, meus amigos, que existe esse se. A funcionalidade desse se é justamente pegar o filme, que era o objeto direto, e transformar esse filme em sujeito paciente. E olha lá, apassivar significa transformar o objeto direto em sujeito paciente. E é por isso que esse se é chamado na língua portuguesa de partícula apassivadora. Ah, professor, mas se eu quiser, eu posso fazer essa frase aqui também aparecer com a partícula se. Assim, ó, precisa-se de emprego. Só que quando eu digo precisa-se de emprego, o meu resultado é esse aqui, ó. Quem precisa, precisa de algo, precisa de emprego, que vai ter que ser o objeto indireto, porque apassivar só funciona com o objeto direto. Então, nessa minha frase não há sujeito. Então, esse meu se vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Só dá para ter partícula apassivadora, meus amigos, se por acaso eu primeiro tiver um objeto direto. Até porque é esse objeto direto que eu vou transformar em sujeito paciente. Para que existe o índice de indeterminação do sujeito? O índice, ele existe para as possibilidades em que eu não consigo apassivar. Quando eu não consigo apassivar, o que eu faço? Indetermino. Tudo bem? Olha só como é que está lá no texto. Assim, implementou-se a administração gerencial. É o que ele está falando. E ele fala para você o seguinte, ele quer que você classifique se está na voz passiva. Olha só, quem implementa algo. Implementou o quê? A administração gerencial. Que você quer chamar de objeto direto, mas não vai chamar. Olha o se aqui, ó. O se pega o objeto direto e transforma em sujeito paciente.
porque esse se é uma partícula apassivadora. Ele quer que você troque implementou-se por foi implementada. Foi implementada, pessoal, é a voz passiva analítica. Primeira coisa que você tem que olhar, os dois estão no singular, sim ou não? Sim. Segundo, ele sugere implementada, que é feminino. Meus amigos, o núcleo desse sujeito é a palavra administração, que é a palavra feminina. Ou seja, assim implementou-se a administração gerencial, pode ser também substituída por assim foi implementada. Então o item aqui, ó, que sugere essa substituição, ele está certo ou está errado? Ele está certinho. Tudo bem? Item perfeito, item adequado. Tudo bem? Meus amigos, temos aqui algumas perguntas. Chega aqui comigo, chega aqui comigo. Vamos ver as perguntas aqui que foram feitas. Matheus Andrade fez essa pergunta aqui, ó. Matheus, foram feitas, então, estaria na voz passiva? Veja aqui comigo. Foram feitas 2.272 resenhas. É uma voz passiva. Por quê? Ser mais particípio. É a chamada voz passiva. Essa daqui é a voz passiva analítica. Tudo bem? Entendido, Matheus? Se eu colocasse na voz passiva sintética, seria assim, ó. Fizeram-se 2.272 resenhas. E por que tem que ser fizeram-se, professor, e não fez-se? Não fez-se. Justamente porque a voz passiva transforma o objeto direto em sujeito paciente. Reitero, como há um sujeito, eu preciso concordar. O sujeito não é 2.272 resenhas? Por isso, fizeram-se. A outra pergunta que eu tenho aqui é uma pergunta da Leidiane 2311. Esses nomes com números são engraçados, né, Otão? Olha lá. Professor, mas é possível colocar na voz passiva quando um verbo é transitivo direto ou indireto? Olha, Leidiane falou o seguinte. Dá para colocar na voz passiva quando o verbo é transitivo direto e indireto? Peraí, se o verbo é transitivo direto e indireto, eu tenho de presumir que há um objeto direto. E se há um objeto direto, dá tranquilamente para colocar na voz passiva. Vamos olhar o exemplo? Se eu falo isso aqui, ó. A mãe comunicou o fato ao filho. A mãe comunicou o fato ao filho. Veja só o que eu tenho aqui, ó, na minha análise. Quem foi que comunicou? A mãe, sujeito. Quem comunica, comunica algo. Comunica o fato, que é o objeto direto. A alguém, ao filho, que é o objeto indireto. Dá para colocar na voz passiva? Dá. Eu só tenho que fazer o objeto direto virar o sujeito paciente. O fato foi comunicado pela mãe ao filho. Em que, agora o fato, quem é que foi comunicado? O fato. E esse o fato é o seu sujeito paciente. São os verbos que vão, inclusive, permitir, Leidiane, perdão. São os verbos que vão permitir, inclusive, a transposição para a voz passiva. Verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Para as outras possibilidades todas, não dá para fazer voz passiva, e se não dá para fazer voz passiva quando eu coloco a partícula C, a minha finalidade é indeterminar o sujeito, perfeito? Voltemos então à tela. Se você tiver dúvidas, é só mandar aqui para nós, daqui do Gran Cursos Online. Nós vamos tirar todas as dúvidas que você tiver. Olha lá. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a forma verbal encontram-se os direitos econômicos poderia ser flexionada no singular. Encontra-se os direitos econômicos. Olha como é que está o texto. Ainda como parte integrante desse referencial, encontram-se os direitos econômicos. Olha que a partícula C suspeitíssima, beleza? Pessoal, quem encontra algo. Encontra quem? Os direitos econômicos. Que, professor, é o objeto direto? Não! É o sujeito paciente. Pessoal, sujeito paciente por quê? Porque aqui está um se
apassivando a frase, transformando o objeto direto em sujeito paciente. Meu sujeito paciente, o núcleo dele é a palavra direitos, que é uma palavra plural. Lembra que a relação fundamental entre sujeito e verbo é a relação de concordância. Portanto, meus amigos, só dá para falar que essa questão aqui, ela só é válida se eu pensar na concordância. Logo, meus amigos, nesta minha frase, dá para colocar encontra-se. Não, o item é errado. O item está incorreto. Não dá para julgar esse item como correto. É um item errado. E por que ele é errado? Porque o verbo precisa concordar. Tudo bem? Então, espero que esteja entendido essa parte de partícula C, parte de concordância, assunto muito frequente nas provas do CESP, tem que saber na ponta da língua. Vamos continuar aqui então. Olha só o que eu tenho. Ele fala o seguinte, ó, no trecho também a impunham, a foi empregado em substituição ao termo responsabilidades. Olha lá como é que ele fala no texto. Não que se diga dane-se ao mundo. Vivemos nele e não devemos nos eximir de responsabilidades. Mas a bandeira que carrego, e vejo que muitos dos que amo e admiro também a impunham. Gente, a impunham. Quem impõe, põe algo. Mas olha aqui, ó. Impunham quem? A bandeira, pessoal. A bandeira. Ele falou que o termo a foi empregado em substituição ao termo responsabilidades. O item é errado. É em substituição ao termo bandeira. Tá certo? Bandeira. Questão muito comum no CESP, que é essa questão que ele quer saber a referência do pronome. Sempre é uma questão fácil, tá? Agora, se você vai fazer uma prova, por exemplo, da Universa, essa questão dá um pouquinho mais de trabalho. A Universa é que vai aplicar agora a Secretaria da Criança, a CKIDS, beleza? Mostra pra gente na tela. Olha só aqui então. No trecho, refere-se tão somente à liberdade de ir e vir, o emprego do sinônimo indicativo de crase deve-se ao fato de que a locução tão somente exige complemento antecedido pela preposição a. Olha como é que ele fala. O que se constata é que, na prática, o cidadão preso perde muito mais do que a sua liberdade. Perde também a sua dignidade, submetido à humilhação e acaba se sentindo um nada. Pessoal, nesse meu texto, nessa minha estrutura, ele colocou aqui, eu coloquei o trecho inadequado, mas aqui tá fácil de fazer. No trecho, refere-se tão somente à liberdade de ir e vir, o emprego do sinônimo indicativo de crase deve ser ao fato de que a locução tão somente exige complemento antecedido pela preposição a. Gente, por acaso é tão somente que impede a preposição? Se é tão somente a algo? Não, meus amigos. É o verbo refere-se. Quem se refere a algo. Mas o a, que é um artigo da palavra liberdade. Então, esse meu primeiro a é a preposição e esse segundo a é o artigo. Vem da palavra refere-se. Quem se refere a algo. Vou te falar uma coisa. O CESP adora esse tipo de questão que o cara quer saber de onde vem a preposição e quem é que aceita o artigo. Questões que pedem para você explicar o porquê que a crase foi empregada. Nesse tipo de questão é simples. Precisa se perceber quem exige a preposição e depois quem está admitindo o artigo. Só isso. Ali você viu que quem pede a preposição não é tão somente, é refere-se. E é por isso que a questão, venha comigo aqui por favor, é uma questão errada. Item errado. Tudo bem? Vamos aqui falar um pouco mais do emprego da crase na língua portuguesa. Um pouco mais, porque crase eu te falei que é um assunto certo. Em a criança, caso o vocábulo criança fosse empregado no plural, o acento indicativo de crase deveria ser mantido. Ele fala isso aqui, ó. Instituiu na Bahia, em 1950, a primeira escola parque, que procurava oferecer à criança uma escola integral. Quem oferece algo e oferece algo a alguém. Oferece uma escola integral, objeto direto, e oferece a alguém. Oferece a quem? A criança, que é o teu objeto indireto. Pessoal, olha para mim aqui, ó. Quem oferece algo a alguém. Ou seja, aqui está a preposição, mas o a que antecede a palavra criança. Preposição a mais o artigo a. Caso eu troque a palavra criança para a palavra crianças, a palavra crianças admite a presença de um artigo a? Não, admite a presença de um artigo as. Mas a preposição
necessária, meus amigos, a mais as exige um as com crase. Ele fala o seguinte, em a criança, caso o vocábulo criança fosse empregado no plural, o acento indicativo de crase deveria ser mantido. Não, gente. Porque se eu mantiver a presença do sinal indicativo de crase, eu estou te falando que tem uma preposição a mais um artigo a. E, pessoal, não posso colocar um artigo singular com uma palavra plural. Então, a alteração que deveria ser feita não é só no S, mas um S aqui também. Então, a crase deveria ser mantida? Não. A crase ficaria errada. Porque eu preciso ter o artigo plural. Gente, o artigo plural, ele tem um vocábulo S, um morfema S marcador de plural. Se por acaso ele não sugere que você troque o a com crase por as com crase, a questão já se torna errada. Ah, professor, mas o vocábulo crianças, se eu quiser, eu não posso abrir mão do artigo para falar que eu estou falando de crianças quaisquer, oferecer a crianças, só que neste caso eu vou usar só uma preposição. E se eu vou usar só uma preposição, neste caso, o emprego do sinal indicativo de crase passa a ser proibido. Por exemplo, como é que eu poderia escrever esse texto? Poderia procurar oferecer a crianças. Pode ser, professor? Pode. Mas aqui agora você não pode esquecer que este a empregado, ele é exclusivamente uma preposição. Não posso falar em artigo singular. Se eu colocar uma crase aqui, fica errado. Por quê? Ao colocar uma crase, eu estou colocando um sinal indicativo de crase, um acento grave, marcando a presença de um artigo singular com a palavra plural, coisa que não é permitida na língua portuguesa. Tudo bem? Voltemos então à tela, questão de crase. Vamos falar aqui mais uma. Fala o seguinte, a correção gramatical do texto seria prejudicada caso se inserisse um acento indicativo de crase em a homenagear o especialista. Fala o seguinte, a UNB tornou-se a primeira instituição de ensino superior da América Latina, tornou-se a primeira a homenagear um especialista com a honraria. Veja para mim, pessoal, o vocábulo homenagear. Homenagear é na língua portuguesa, meus amigos, um verbo. Homenagear é na língua portuguesa um verbo. Como é um verbo, pessoal, verbos não aceitam artigos. Verbos não aceitam artigos. Como não aceitam artigos os verbos, é impossível que nós possamos falar, neste caso, então, é impossível que nós possamos falar, claro, a respeito do emprego do sinal indicativo de crase. Tudo bem? E é por isso que o item está o quê, por favor? Errado. Beleza? Errado. Legal? Olha só, há uma pergunta aqui que foi feita pelo Sandro Hipólito. Olha só, vejamos aqui, ó. Em as crianças, caso o vocábulo criança fosse empregado no plural, o acento indicativo de crase deveria ser mantido. Meus amigos, repara comigo o seguinte, a pergunta foi, por que a crase não é opcional? Meus amigos, quem é opcional neste caso é o artigo, beleza? É o artigo que é opcional, que é como eu falei, procurava oferecer, olha só, oferecer a crianças. Só a preposição. Mas se eu for colocar o artigo, lembra que eu tenho que colocar assim, ó, com o sinal indicativo de crase. Tudo bem? Então, eu preciso acrescentar um S. A crase é opcional? Não. Quem é opcional é o artigo. É preciso saber, meus amigos, que quando você resolve qualquer questão de crase, quem você negocia sempre não é quem você vai negociar, não é necessariamente o sinal indicativo de crase, o acento grave. Você negocia mesmo é o artigo. Então, toda a sua negociação, ela precisa passar pelo artigo, pois é o artigo quem é o elemento de negociação. Ah, tá. É a dúvida da crase. A crase não vai acompanhar o artigo no plural? Pergunta da Marília. Sim, vai acompanhar. Só que lembra que tem que ser o artigo no plural. Como aqui na questão ele não sugeriu a alteração para o plural, ficaria da seguinte maneira. Olha só, se eu tivesse colocado isso aqui, ó.
oferecer a crianças. É isso que ele está querendo que vocês façam. Assim, ó, em a criança, vou tirar esse S daqui, ó. Em a criança, caso o vocábulo criança fosse empregado no plural, o acento indicativo de crase deveria ser mantido. Gente, olha o que eu teria. Preposição a mais o artigo a singular com palavra plural. Isso aqui não concorda. Por isso que não confunda artigo plural, crase facultativa com artigo facultativo. São assuntos diferentes. Você não pode confundir. Quem é facultativo? O artigo. O artigo ser facultativo garante que a crase é facultativa? Não. Principalmente quando se fala em palavras no plural, beleza? Olha só, vamos ver aqui. Ah, teria que ter as e não a Marília, agora você entendeu. Ótima. Se fosse suprimido o artigo e ficasse sem a preposição, alteraria algo na questão das crianças? Meus amigos, neste caso, se eu troco, por exemplo, deixar de falar oferecer às crianças por oferecer a crianças, a alteração é de sentido. Oferecer às crianças, crianças específicas. Oferecer a crianças, quaisquer crianças. A mudança é só e somente só de sentido. Mas aí vai uma dica. O CESP não tem perguntado nas últimas questões acerca do sentido. Só tem perguntado sobre a correção gramatical. Então, por isso, você precisa estar atento nesse tipo de questão. Beleza? Precisa estar atento. Meus amigos, qualquer dúvida pode mandar aqui. Olha só, deixa eu ver quem mais está conectado aqui. Poxa, ó, pessoa aqui da Paraíba conectada. Olha só, muita gente. Um beijo aí para todo mundo. Vamos aqui, ó, sorteio um Grandicas. Não, hoje é dia de desconto. Quer uma camiseta, quer uma... Legal. Olha só, deixa eu mandar aqui beijo pra galera. Beijo pra Larissa. A Larissa pediu pra voltar, era objeto direto. Não, era sujeito paciente. Depois você volta lá no vídeo, Larissa. Um beijo pra Larissa, um beijo pra Ana Luísa, um beijo para o Rafael. Um beijo não, um abraço, né, Rafael? Renato, um abraço pro Renato. Um abraço para a Érica, um abraço para o Pedro Lucas, para o André Severiano. Algum curso de legislação para o Ministério Público do Rio de Janeiro? Pode buscar aí que tem um curso. Se não tiver, eu vou mandar fazer, beleza? Pode ficar tranquilo, a gente vai ter curso. Um abraço para o Guilherme Paula, um abraço para a Aline, um abraço para a galera que trabalhou comigo no EJOC, que está me acompanhando. Um abraço para a Fafá, que está em casa me acompanhando também. Um abraço, não, um beijo para a Fafá, um beijo muito grande para a Fafá. Um abraço, um beijo para a Camila. Certeza de que esse gabarito é errado? Certeza, Frederico. Pode ficar tranquilo. Gabarito é errado, tá bom? Ótimo. Vamos aqui então olhar mais algumas questões. Meus amigos, questão certa na prova. O vocábulo logo, por indicar conclusão da ideia anterior, poderia ser substituído pela expressão por conseguinte, o que manteria a correção gramatical e a coerência do texto. Meus amigos, ele pediu para você trocar logo por conseguinte. Você sabe que esse tipo de questão envolve a sua tabela de conectivos. Eu atualizei a tabela de conectivos. Tá aqui o endereço dela. Olha só. bit.ly/conectivos Elias. Já vai no seu navegador e baixa a tabela, porque ela é muito importante para você, tá? Muito importante, tá atualizadinha, tá bonitinha, já vai lá e baixa. Já aproveito para te passar, olha aqui, ó, Facebook, Elias Santana. Todo dia tem dica, tá? Todo dia tem dica, tem vídeo, beleza? E o Instagram, @oficial Elias Santana. Beleza? Estão aí os meus canais, as minhas redes sociais, as maneiras que nós temos para estabelecer contato. Não chegamos aí, né, Elton, nas 1000 pessoas hoje. Poxa, que pena. Então não teremos o desconto mega especial de hoje. Ele fala o seguinte, o vocábulo logo poderia ser trocado por conseguinte. Se você olhar aí para mim na tabela de conectivos, meus amigos, nessa tabela você vai ver que nas conjunções conclusivas você tem logo, portanto, pois deslocado, por conseguinte. Meus amigos, por conseguinte é uma conjunção conclusiva. Então, trocar uma pela outra mantém a correção gramatical? Certo. Tá certo? O item certo.
Olha a questão de baixo. Sem prejuízo à correção gramatical e ao sentido original do texto, a expressão na medida em que poderia ser substituída por à medida que. Questão clássica de provas. Gente, olha para mim na tabela de conectivos, olha na tabela. Na medida em que é uma conjunção causal. À medida que é uma conjunção proporcional. Agora eu vou te falar uma coisa. Um brasileiro nato, ele tem por hábito usar à medida que e na medida em que com o mesmo sentido. Assim, ó, à medida que estudei, tornei-me mais inteligente. Na medida em que estudei, tornei-me mais inteligente. O brasileiro nato, ele usa as duas possibilidades, uma no lugar da outra, sem o menor problema. Agora eu vou te falar que gramaticalmente, à medida que serve para indicar proporção. Por exemplo, à medida que estudei, tornei-me mais inteligente. Ou seja, quanto mais eu estudei, mais inteligente eu fiquei. Agora, na medida em que serve para indicar causa. Aquela garota está chorando porque perdeu o brinco. Aí eu deveria colocar, aquela garota está chorando na medida em que perdeu o brinco. Aí pode ser? Pode. Questão clássica de prova essa daqui, ó. Sem prejuízo à correção gramatical e ao sentido. Dá para trocar na medida em que por à medida que? É errado. Beleza? Meus amigos, não tem como. A tabela de conectivos você tem uma missão, decorar, beleza? É preciso decorá-la. Porque quando você decora a tabela de conectivos, esse tipo de questão se torna fácil para você. Você não fica dependendo da sua oralidade para tentar saber se cabe ou não. Até porque depender da oralidade nesses casos é horroroso. Até porque, meus amigos, eu vou te falar que muitas vezes nas provas eles cobram de vocês conjunções que não são do nosso uso corriqueiro e habitual. Por exemplo, olha aqui para mim na tela. Ele fala isso aqui, ó. A substituição da locução, no entanto, por com quanto. Me faz um favor, você aí na sua casa. Forma uma frase para mim com quanto. Forma. Se bestar, como diria minha mãe, você nunca usou um com quanto na sua vida, entendeu? Nunca usou um com quanto na sua vida. Então, por esse motivo, meus amigos, não dá para você querer resolver essa questão sem decorar a tabela de conectivos. Se você olhar para mim na tabela, você vê que, no entanto, é uma conjunção adversativa. Em contrapartida, a conjunção com quanto é uma conjunção concessiva. Se você aí já está com a tabela aberta, inclusive já viu que existe aí uma divisão entre parte clara e parte escura na tabela. A primeira parte, a parte que está mais escura, são as conjunções coordenativas. A parte clara que está embaixo são as conjunções subordinativas adverbiais. São orações diferentes. Oração subordinada adverbial, oração coordenada. Sabe quando é que você vai poder trocar uma conjunção dessa pela outra? Nunca! O item é errado, tudo bem? O item é errado. Então, eu peço que você tome cuidado com esse tipo de questão. Por quê? Porque essa questão envolve que você decore a tabela. Estou aí disponibilizando para você, olha aqui, vou mostrar na tela de novo, olha o link, bit.ly/conectivoselias, baixe as conjunções, elas são muito importantes para você, tá? Elas são muito importantes para você, para que você possa entender aqui esse tipo de questão. Temos aqui algumas questões, algumas perguntas. Sandro Hipólito, sempre que tiver a partícula C vai ser transitivo direto, professor? Não, Sandro, não. Até porque, olha só, vou voltar para você aqui um pouquinho. Aqui, ó. Em que ele fala isso aqui, ó. Deixa eu achar. Aqui, ó. O brasileiro precisa de emprego. O verbo precisar é transitivo direto? Não, é transitivo indireto. Então, se, aqui no caso, aqui eu tenho o objeto indireto. Vai ser sempre transitivo direto? Não. Agora, você sabe de uma coisa. Não vai ser partícula passivadora. Acho que foi isso que você quis me perguntar. Ou se, nesse caso, índice de indeterminação do sujeito. Beleza? A outra aqui que me foi feita, professor, poderia mostrar alguns exemplos de crase facultativa? Posso. Olha só, deixa eu te mostrar. Se a gente fala isso aqui, ó. Ele teve acesso à sua resposta.
ele teve acesso à sua resposta. Veja comigo. Quem tem acesso a. Ou seja, já tem a preposição a. Sua resposta. Se eu digo assim, ó. Sua resposta é boa. Quem é boa? Sua resposta. É uma frase aceitável na língua portuguesa. E se eu digo a sua resposta é boa, também é aceitável, porque o artigo, quando eu tenho um pronome possessivo, o artigo é facultativo. Tudo bem? O artigo é facultativo. Então, sua resposta faculta a presença do artigo a. Como faculta a presença do artigo a, eu posso colocar só a preposição a, posso colocar a preposição e o artigo a. Neste caso, então, além do artigo, a crase também é facultativa. Tá certo? Agora, se a questão fosse assim, ó, ele teve acesso às suas respostas. Quem tem acesso, isso aqui não muda. Quem tem acesso a. Só que agora o artigo é o artigo as em suas respostas. Se eu for pegar e fazer o teste, ó, suas respostas são boas. Quem é que são boas, meus amigos? Suas respostas. Esse é o seu sujeito. Perceba que é uma frase perfeita em língua portuguesa. Suas respostas são boas. Assim como eu posso dizer, as suas respostas são boas. O artigo é facultativo. Mas está vendo que o artigo e a preposição possuem escritas diferentes? Se eu tirar o sinal indicativo de crase daqui, eu estou te falando que só quem está aqui é o artigo. Isso não pode acontecer. Para que aqui fique correto, eu tenho que abrir mão do artigo. E abrir mão do artigo significa trocar esse as que aqui está unicamente por um a sem crase. Porque um a sem crase é uma preposição. Em outras palavras, para quem me perguntou sobre o exemplo facultativo, a gente só pode falar em casos facultativos do emprego sinal indicativo de crase se a preposição e o artigo tiverem a mesma escrita. Igual, olha aqui, ó, ele teve acesso à sua resposta. A preposição e o artigo são de escritas idênticas. Preposição a, artigo a. Agora, quando eles têm escritas diferentes, eu não posso falar em crase facultativa. O artigo é facultativo, mas a crase ou é obrigatória ou a crase é proibida, que é justamente a análise que eu preciso fazer. Ou ela é proibida ou ela é obrigatória. Agora, quem é que é facultativo nos dois casos? O artigo. E é por isso que eu te falei que você precisa aprender a testar o artigo. Tudo bem? Olha só. Professor, poderia ser o fato foi comunicado ao filho pela mãe? Pode, até porque você só inverteu o agente da passiva com o objeto indireto. Tanto faz, beleza? Deixa eu ver aqui quem mais está conectado. Olha só, vamos olhar. Temas para redação. Eu não vou mexer com o tema de redação hoje, Núbia, pelo seguinte, porque a professora Vânia vai ainda falar desse assunto, tá? Vai ainda falar desse assunto. E aí, como ela vai falar de redação, eu deixo para ela as dicas dos temas, tá? O que mais que eu tenho aqui? Poxa, muito legal, ó. Murilo, muito obrigado. Caulius, muito obrigado. Samira, muito obrigado. Rodrigo, beijo e abraço para todo mundo, tá bom? Francisco, muito obrigado. Núbia, pode deixar, tá? A Vânia vai falar de tema de redação. Depois eu vou soltar no meu Facebook alguns temas de redação que são prováveis, tá? Tá, Núbia? Mando sim um abraço pra você, Núbia. Mando, claro. Meus amigos, poxa, vocês são muito legais, viu, gente? Muito legais, muito legais. Graças a Deus. Fico muito satisfeito com o retorno de vocês, tá? Já baixou a tabela de conectivos? Rapidão. Aí, ó, um abraço para Campo Grande. Poxa, ó, se Campo Grande está assistindo o TJDFT, será que teremos aqui uma invasão mato-grossense, sul-mato-grossense em Brasília? Poxa, olha aqui, ó, o que mais que eu tenho aqui, ó? bit.ly.conectivos Elias. É só baixar lá, o pessoal tá conseguindo baixar, tá, gente? Qualquer dúvida que você tiver, basta você me perguntar. Pode perguntar lá no Facebook, pode perguntar lá no Instagram, pergunta onde você quiser, tá?
Eu sempre vou tirar as dúvidas de todos vocês. Um abraço para Planalchina. Planalchina? Um abraço, Planalchina. Meus amigos, qualquer dúvida que você tiver, eu vou tirar de vocês lá no Facebook, lá no Instagram, tá certo? Estou à disposição de quem precisar. Tudo bem? Lembre-se que nós temos aí a promoção, o desconto, é só você digitar lá Projeto TJ DFT 25, você consegue comprar todos os nossos cursos com desconto de 25% até sexta-feira, às 23 horas e 59 minutos. Tudo bem? Um beijo para todo mundo, um abraço para todo mundo que está me assistindo, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a nossa próxima transmissão ao vivo, fico muito satisfeito com a sua companhia, com a sua audiência e com a sua atenção. Um grande beijo!